Tá difícil gravar esse vídeo, porque é algo que mexe demais comigo. Nossa, como é difícil. Eu acho que eu já gravei umas 10 vezes aqui essa parte introdutória, mas vamos lá. Respira, porque aqui eu tô só para falar de Deus. E eu vou tentar me desligar do roteiro e eu vou tentar trazer aqui o meu coração. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nós Vós Elas, este programa de diálogo sobre a vida com uma abordagem íntima e reflexiva. Bom, a minha proposta hoje aqui nesse vídeo, nesse bate-papo, nessa conversa, é falar sobre o que Deus significa para mim e, na verdade, o que eu vim encontrando nesses últimos anos nesse relacionamento mais íntimo com Deus. Então eu não quero trazer esta desunião no sentido de religião, ou de eu acredito nisso, eu penso nisso. Eu vou compartilhar um pouco do meu processo, vou compartilhar um pouco do que eu fui entendendo e enxergando sobre desenvolvimento de espiritualidade, que a religião ela tá de alguma forma dentro, né, desse desenvolvimento da espiritualidade. E para contextualizar, eu preciso trazer um pouco da minha história, como foi a minha criação, né? Eu sou aquela menina criada com a visão da Igreja Católica e confesso que eu sou muito feliz e muito agradecida por isso, porque isso continua fazendo sentido na minha vida hoje. Então eu passei por aqueles anos fazendo catequese, me preparando para a primeira comunhão, crisma. Os meus pais e toda a minha família, né, dos dois lados, que são católicos, eles, apesar de não terem aquela, assim, não era assíduo ir, sabe, à missa todo domingo, aquela coisa, assim, mais próxima ou mais rígida, entre aspas, eu vou chamar assim, mas nós sempre estivemos, de alguma forma, próximos, né, de uma missa, próximos de entrar em uma igreja, próximos de rezar, né, eu me lembro até hoje a minha avó me ensinando a rezar Salve Rainha, enfim, então eu tenho uma lembrança muito leve, muito gostosa, sabe, desse contato com a religião e de onde eu cresci. 4 anos atrás, né, em 2020, onde foi ali todo o começo da pandemia e onde eu passei também por um período muito desafiador na minha vida, onde eu questionei muitas coisas e foi um momento divisor de águas, onde a partir dali eu comecei a me reencontrar comigo, eu precisei a começar a me reencontrar, né? Depois de um divórcio, eu me questionei, né? Eu me questionava, nossa, o que está acontecendo na minha vida, o porquê que isso está acontecendo na minha vida, né? A minha família, eu sempre tinha muito aquela ideia, né, da família e da união, enfim. Esse divisor de águas na minha vida foi o momento em que eu falo que é importante sermos gratas e olharmos os lados bons das coisas, né? Porque a partir daí eu comecei de fato me conhecer, eu comecei a de fato entender quem era a Lúcia, enfim. E aí entra o contexto de Deus, entra o contexto da fé, entra o contexto do meu desenvolvimento dentro da área espiritual, né, a espiritualidade. E é um pouco às vezes confuso, né, ou se mistura muito esse termo da espiritualidade com a religião, porque sim, a religião está dentro do nosso desenvolvimento espiritual, a religião está dentro, mas elas não necessariamente são a mesma coisa, né? Espiritualidade não é só religião, é você, de certa forma, estar em contato, né, com você entender a sua centelha, sabe, divina, você entender que tudo está conectado, você entender sobre o seu papel e a sua integração com a natureza, com algo maior, com algo divino, você começar a se aproximar daquilo que você é imagem e semelhança de algo maior, de Deus, do Criador, e que você está aqui para servir, enfim. A minha forma de enxergar a espiritualidade é essa. Mas a religião está dentro dela.
E aí eu fui nesse movimento do autoconhecimento, nesse movimento de buscar respostas, nesse movimento de querer entender o que estava acontecendo, com um momento de muita dor mesmo, onde eu me vi no fundo do poço por diversas vezes. Eu fui me encontrando neste caminho de intimidade com Deus, porque quando eu paro para pensar hoje, eu tive toda uma criação, eu tive toda uma vida assim, missa, igreja, mas eu não tinha uma intimidade com Deus. Eu não conversava com Deus. Eu não conversava com algo maior. Eu não me sentia parte integrante dessa vida, sabe? Eu não conseguia enxergar, eu nunca tinha aberto a Bíblia para ler. Eu nunca tinha prestado uma atenção numa palavra da Bíblia, porque isso não fez parte da minha vida antes. Então essa foi a forma como eu comecei a buscar essa intimidade com Deus. E aqui eu tô falando Deus, mas por favor, né? A ideia aqui justamente é trazer este olhar da diversidade, é trazer este olhar da união e da não separatividade. Porque nessa minha busca por algumas respostas, e a espiritualidade foi me convidando a olhar para a diversidade, porque nesse caminho eu encontrei que eu tinha muitas crenças limitantes para com a imagem da mulher, para com a imagem de quem pensava diferente de mim, para com a homossexualidade, né? Porque a nossa criação, as coisas que a gente aprende, que a gente vê, os exemplos, é aquilo que forma a nossa vida, né? Aquilo que forma as nossas ideias. Então, a espiritualidade, a partir do momento em que eu comecei a me reconectar comigo, ela foi me convidando a falar assim, bonita, senta aqui. Você vai ter que começar a enxergar a união entre o todo nessa vida, porque senão você não vai enxergar onde você precisa chegar, né? Você tá aqui desabrochando nesse processo do desabrochar, que a gente fala muito, né, do autoconhecimento, que de fato é você olhar ali para dentro, você começar, é um desabrochar mesmo, né? Você começa a ver tanta coisa que estava escondida, você começa a ver tanta coisa, né, que estava ali dentro sem ser olhada, que a espiritualidade falou, linda, você vai ter que começar a olhar para a diversidade, porque você é uma pessoa que julga muito, você é uma pessoa que quem pensa diferente, você não tem empatia. Então, uma série de coisas que eu fui realmente sendo jogada contra a parede, assim, a espiritualidade falou assim, e a medicina da floresta me ajudou muito, assim, ter conexão com essa medicina da floresta me ajudou muito a poder olhar para isso. E todas, assim, as rodas de mulheres, eu fui me conectando muito a pessoas, a mentores nesse meu processo, em que, de alguma forma, eles traziam, assim, olha, Deus, centelha divina, o divino, algo maior, a espiritualidade. E eu falava, nossa, mas parece que tem tantas pessoas diferentes aqui, todo mundo tá falando de Deus, né? Todo mundo tá, de alguma forma, falando que acredita em algo maior, mas não é só aquelas pessoas que estão na igreja católica. E aí eu comecei a me abrir, sabe? Para falar, nossa, parece que não é bem assim como eu imaginava, né? E aí a gente vai, as coisas elas vão se conectando, né? Eu me lembro lá no comecinho da pandemia, a gente usava muito a internet, as lives, e foi muito bom para me aproximar de algumas coisas relacionadas, inclusive a Deus, à espiritualidade, a algo maior. Mas eu me lembro que eu fazia meditações, né, com o Tadashi, e ele trazia muito isso sobre Deus, sobre algo divino. Tem um moço, né, que se chama Ricardo, que ele traz muito sobre a linha espírita, e aí eu comecei a entrar em contato com o evangelho no lar, eu ouvi aquelas pessoas, fazia muito sentido para mim o que os espíritas traziam sobre a morte, sobre a vida, e aí eu falei, nossa, por que não, né, eu vou experimentar, eu vou ver o que é isso, e aí eu fui, né, eu fui em alguns centros, eu comecei a me sentir bem,
Aí eu comecei a conversar com pessoas que também eram católicas e falava, nossa, mas eu vou ao centro. Eu falava, nossa, então tem pessoas que são de uma religião, mas também se sentem bem em outra? Como assim, sabe? E aí eu comecei a me abrir para essa ideia de que Deus não estava só ali naquele formato, naquela imagem, dentro daquela religião a qual eu imaginava antes, até ali, sabe? E assim foram acontecendo com outras, né? Eu me conectei de alguma forma com a igreja evangélica. Nossa, quantas eu fui visitar? Eu fui visitar várias, não só aqui no Brasil, não só aqui na minha cidade, mas eu fui para fora também. Eu estava muito nesse movimento de me abrir para o novo. E foi muito legal me abrir para o novo dentro da religião também. Então eu fui visitar igrejas evangélicas. Desculpa, tá? Eu não entendo muito, eu não sou a pessoa que mais estuda religião, então às vezes um termo ou outro, se é igreja, se é templo, se é culto, se é missa. Desculpa se alguma coisa não sair certo, tá? Para mim é meio que vira uma coisa só, porque no final das contas é a minha conexão com algo maior, é o que eu tô buscando. E aí eu encontrei nos evangélicos aquilo do cantar, do louvar a Deus, sabe, da música, e eu falei, gente, que delícia eu cantar, eu cantava, eu falava, nossa, eu tô me sentindo bem, assim como eu tô me sentindo bem na minha igreja católica, quando eu ajoelho, quando eu rezo, quando eu vou para Aparecida, quando eu faço, né, o meu caminho da fé, quando eu rezo e eu tô conectada com toda aquela minha base da minha família que me ensinou, né, sobre os santos, e quando eu rezo meu Pai Nosso do meu jeito, mas eu me sinto bem também aqui dentro tomando um passe dentro do centro espírita e também cantando aqui com os evangélicos. Nossa, que legal! E aí eu fui num templo budista e eu me apaixonei por toda aquela cultura, por todos aqueles pensamentos, por toda aquela teoria, por todo aquelas práticas que eu sou simplesmente encantada, sabe? E aí eu fui visitar a Umbanda e eu falei, nossa, gente, eu me senti muito bem, uma expansão de energia, assim, sabe? Cantando e batendo tambor. E não conheço muitas, né? Mas as possibilidades que eu pude visitar, eu fui entendendo e falando, gente, Deus está em tudo. Deus tá em cada pedacinho dessa roupa, dessa almofada, da natureza. Eu comecei dentro desse meu caminho a frequentar vários retiros, sabe? Nesse meu buscar de desenvolvimento da espiritualidade, me conectar muito com várias ferramentas holísticas. E eu comecei a ver Deus em cada uma delas, seja dentro da minha terapia, seja dentro de uma meditação, no momento onde eu estou respirando, numa aula de yoga, indo ao supermercado, onde eu cada vez mais tento promover isso dentro de mim, de estar presente no momento presente. Então esse estar presente no momento presente é onde eu fui enxergando Deus em cada nascer do sol, em cada pôr do sol, na gratidão de olhar para tudo que eu tenho ao meu redor, as pessoas, olhar para tudo que eu passei, olhar para tudo que eu estou construindo, olhar para minha coragem. Sabe, eu fui passeando por estas religiões e entendendo e vendo em que cada uma delas eu me sentia bem. E automaticamente eu fui me abrindo para a diversidade, eu fui me abrindo para a empatia, eu fui trabalhando o meu julgamento, porque em cada lugar físico que eu chego, as pessoas são diferentes. Elas pensam diferentes, elas têm formatos de famílias diferentes, elas estão com roupas diferentes. Às vezes elas entram para fazer um ritual e cantar de um jeito, né? Seja assim, às vezes louvando a Deus, ou batendo um tambor, ou fazendo um gesto assim mais de gritar, de fazer um gesto com o corpo, que antes se eu olhasse, eu falaria, meu Deus, o que essas pessoas pensam da vida, né? Eu que sou a certa aqui,
porque o que eu aprendi, o que eu vivi é a única coisa que existe. E aí eu fui me abrindo a entender que cada um tem uma forma de se expressar, e seja o nome que você dá, né, Deus, seja o nome que você dá, seus anjos, seus arcanjos, seus guias espirituais, seus mestres espirituais, eu fui vendo que existiam vários nomes, uma porção de nomes para algo divino, para algo maior, para algo que faz sentido para você. Então isso foi me tornando uma pessoa melhor, isso foi me abrindo possibilidades de me conectar para algo maior, que é essa busca, né, que eu venho fazendo também de transição de carreira, para eu trabalhar com algo meu, com uma vida com mais propósito, para eu poder servir a mulheres, para eu poder transbordar, para eu poder ensinar, para eu poder compartilhar. Se eu não tivesse nesse caminho de abrir, de expandir, né, a minha visão, o meu olhar do que é espiritualidade, do que é religião, do que é fé, eu tenho certeza que eu não poderia estar trilhando este caminho que eu estou. Então, eu agradeço muito, assim, a esta coragem também, sabe? De poder olhar para esse Deus, primeiramente, na verdade, poder encontrá-lo dentro de mim. Porque as respostas e tudo, ela tá dentro de nós. E isso, em algum momento da minha vida, eu achei que era muito balela. Que era, ai, nossa, é uma frase bonita falar Deus está dentro de você. E de novo, gente, eu tô usando o nome Deus porque pra mim é o que faz sentido, tá? E eu imagino Deus sendo aquele homenzinho, do jeito que a gente vê, sabe? Com cabelinho assim, eu imagino daquele jeitinho. Mas eu sei que existem outras imagens e tá tudo certo. Então eu fui entendendo que era muito mais livre, muito mais leve se eu olhasse a vida dessa forma. E assim é a forma como eu venho vendo a espiritualidade, a religião, Deus, enfim. Mas um ponto também que eu percebi é que as religiões, elas nada mais são do que um compilado de crenças limitantes. E o que é isso, né? Na minha visão, eu percebi que as religiões, elas trazem, né? Elas trazem ideias, ideologias, formas de verem a vida, formas de cultuar algo ou não gostar de algo. E que sim, dentro da religião, por ela ser formada por muitas crenças limitantes, existe a desunião. Eu percebi a falta de união quando é algo muito drástico, quando você só pensa naquilo, quando você só quer agir daquela forma, quando um lugar, né, uma religião, uma ideologia, ela impõe que você, enfim, faça isso, não faça aquilo, você não pode pensar isso, você não pode pensar aquilo, você pode vestir isso, você não pode vestir aquilo, você pode frequentar esse lugar, você não pode frequentar esse lugar. Tá tudo certo para quem faz dessa forma, mas eu comecei a enxergar desunião, né, nessas impositividades, né, nessas ideias que são trazidas. E por isso eu me sinto muito bem tendo a base familiar que eu tenho e podendo também passear de forma livre, né, de forma leve dentro dessas outras ideias, porque em cada uma delas eu tiro um aprendizado, em cada uma delas eu me permito sentir algo bom. E assim, às vezes até na mesma religião, eu fui em várias diferentes, que acho que tem vertentes também, né? Por exemplo, de uma evangélica existem várias vertentes, e aqui eu vou trazer esse exemplo porque, de novo, eu não sou a melhor pessoa com os nomes, tá? Mas eu fui em várias e eu vi muita diferença em cada uma delas, né? Uma com formato muito mais conservador, onde dividiam homens do lado, mulheres do outro, com um ritual muito mais sério, outras com ritual muito mais misturado, muito mais cantado, muito mais emoção. Então, neste caminhar, né, do meu autoconhecimento, a religião, a fé, o desenvolvimento da espiritualidade, elas foram ferramentas assim maravilhosas, e essa possibilidade de eu passear nelas me deu e tem me dado, né,
um repertório maior, vamos dizer assim, como ser humano, para poder enxergar a vida, né, de uma forma mais ampla, de uma vida sem separatividade, de uma vida com mais união. Para mim, Deus está em mim, Deus está na minha casa, Deus guia os meus passos. Eu aprendi a criar uma intimidade com Ele, de fato, onde eu converso todos os dias, onde eu oro todos os dias, onde eu sim peço todos os dias, onde eu também agradeço todos os dias. E Ele, para mim, se manifesta das formas mais simples. E quando eu comecei a olhar a simplicidade dele, né, de Ele se manifestar numa brisa que bate no meu rosto, nos meus cabelos, assim, quando eu tô no momento contemplando, o contemplar a vida veio muito junto nesse processo de desenvolvimento da minha espiritualidade, de eu começar a sentir Deus. Então eu sinto Deus hoje em qualquer lugar, em qualquer momento, mas é um trabalho diário também, de eu criar essa intimidade, de eu me forçar de fato para eu estar ali presente, sabe? Criar estes momentos. Porque senão é muito fácil. Às vezes eu, sabe, sair e me esquecer. Ainda é fácil. Então, para mim, ainda eu sigo, sabe, nessa construção dessa intimidade com Deus. E para aquelas pessoas que não acreditam, eu respeito, né? Não acreditam em Deus ou em algo maior, ou qualquer que seja, de novo, né? Aquilo que para você é algo que você se apega, que você acredita que é algo divino, enfim. Eu respeito, né? Eu respeito muito a sua opinião, suas ideias, mas eu realmente não consigo seguir a minha vida sem acreditar que existe algo muito maior nos guiando, nos fortalecendo, né, preparando ou já tendo preparado tudo e todas as ferramentas para que a gente possa seguir. E eu gosto muito de algo que fala que Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. É uma coisa que eu também aprendi, faz sentido para mim, porque eu vejo muitas pessoas se apegando a algo maior, né, seja lá talvez o nome que a pessoa dê seja Deus. Deus tem tudo escrito para mim, já tá tudo certo, então eu vou ficar aqui, sentadinha, porque o meu destino já tá lá. Eu não vejo a vida dessa forma, né? Eu vejo a vida como Deus é tão perfeito, o Pai é tão perfeito, Ele já Ele já criou esse mundo, e tudo que a gente vive aqui foi criado por Ele. E Ele deixou todas as ferramentas, e Ele utiliza dos acontecimentos na nossa vida para nos mostrar algo, para nos dar a oportunidade de evoluir, para nos dar a oportunidade de crescer, de olhar, né, que muitas vezes são esses momentos mais difíceis, que são esses momentos desafiadores. Então Ele já nos deu todas as ferramentas, iguaizinhas para todo mundo. Então cada um precisa fazer a sua parte, precisa se movimentar, e aquela tal história, né, do dê o passo, mesmo sem enxergar o caminho, que Deus vai colocando o caminho para você, porque sim, Deus, Ele pede o nosso movimento, Ele pede isso, sabe? E ler também um devocional diário, eu acordar todos os dias e colocar na minha rotina, ler a palavra de Deus, por mais que eu não seja daquelas que, nossa, lê a Bíblia de cabo a rabo, é algo que eu ainda quero fazer, porque eu acho que acho não, são maravilhosas as palavras ali dentro, mas eu me conecto muito com essa palavra diária, sabe, esses ensinamentos que eles cruzam a vida que a gente tem hoje, assim, são ensinamentos muito, a palavra fugiu, são ensinamentos muito atuais, né, então me conectar com essa oração diária, com ler uma palavra diária também foi algo muito importante e que vem fazendo muito sentido na minha vida. Então esse foi o nosso bate-papo sobre Deus. Espero que algo tenha feito sentido aí para você, independente daquilo que você acredita. De novo, eu tô falando isso várias vezes, mas realmente, independente daquilo que você acredita, independente do nome que você dá, mas eu espero que você, de fato, se conecte com essa centelha divina, entendendo que nós somos imagem e semelhança do Criador. Porque criar
habilidade dessa nossa energia feminina, que os homens também têm, mas criar é tão lindo, você poder criar, né? E nós nos conectarmos a algo maior, a Deus, né? Isso nos ajuda a dar os passos. Isso nos ajuda a estar em mais verdade com a gente mesmo. Isso nos ajuda a criar. E a criação, ela diz respeito a algo novo, ao nascer, à vida, né? Então é isso que eu desejo para você com este diálogo e que você fique em paz, fique com Deus. Um beijo.